Olá e bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que, sabe, à primeira vista pode parecer só um breve relato de um desentendimento. Mas que, na verdade, tem uma dinâmica muito profunda. Exatamente. Estamos falando do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 19 a 21. São só 3 versículos, mas que capturam um momento de fratura mesmo. Um ponto de ebulição. Uhum. E só para situar todo mundo, eu vou ler a passagem rapidinho. Diz assim: Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: Este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? É muito direto. Muito. E o nosso objetivo hoje é justamente entender a anatomia desse conflito. Sabe, como é que as palavras de Jesus funcionaram como um catalisador para essa divisão tão imediata? E que estava por trás de cada lado, né? De cada posição que se formou ali. Isso. E para a gente começar, uma coisa me chama a atenção logo de cara na primeira frase. O que seria? Rompeu nova dissensão. A palavra nova, ela é fundamental aqui. Ela já nos diz que, bom, essa não foi a primeira vez. Exatamente. Esse é um ponto crucial que as fontes que a gente analisou, como o comentário histórico-cultural e a análise do Warren Wiersbe, fazem questão de sublinhar. Certo. A gente não está vendo o início de um conflito, a gente está vendo a continuação, talvez a intensificação de um padrão. Um padrão que já tinha aparecido antes no próprio Evangelho de João. Sim, várias vezes. Em João 7,43, por exemplo, o texto diz que houve dissensão entre o povo por causa dele. E em João 9,16, a cura do cego de nascença, ela também causa uma divisão clara entre os fariseus. Então o que vemos aqui é mais um capítulo nessa escalada de tensão. Exato, é mais um episódio. E essa escalada não era só nos eventos, mas também nas acusações, certo? A acusação de ter um demônio, por exemplo, não surge do nada aqui. De forma alguma. Era uma acusação recorrente. Já tinha aparecido lá em João 7,20. E para a gente entender o peso disso, a gente precisa se colocar no contexto da época. Uhum. O comentário de Ullmann ajuda muito nisso. Ele lembra que, na mentalidade antiga, insanidade e possessão demoníaca eram vistas como quase a mesma coisa. Duas faces da mesma moeda. Então, quando eles dizem ele enlouqueceu, não é um diagnóstico. Não. É uma forma de reforçar a acusação principal. Precisamente. É reforçar a ideia de que ele estaria sob uma influência maligna. O que torna tudo ainda mais dramático quando a gente pensa no momento em que isso é dito. Sem dúvida. O timing é tudo. Essa discussão acontece logo depois de um dos discursos mais poderosos de Jesus, o do bom pastor. Que dá a vida pelas ovelhas. Isso. E mais importante, com o milagre da cura do cego de nascença, do capítulo 9 ainda, fresquíssimo na memória de todo mundo. Aquele homem era uma prova viva andando por Jerusalém. Exato. Esse milagre não é um detalhe de fundo, sabe? Ele vai se tornar a peça central da argumentação do grupo que defende Jesus. Ok. Então o cenário está montado. A tensão já existia, as acusações tinham um padrão e um milagre inegável pairava no ar. É um caldeirão. E aí, nesse caldeirão, as palavras de Jesus caem e a multidão se racha. Vamos olhar para o primeiro grupo, o dos acusadores. A afirmação deles é pesada. Ele tem demônio e enlouqueceu. É pesadíssima. E o que as fontes nos dizem sobre a natureza dessa acusação? Era um argumento... Menos um argumento e mais uma tática. Uma estratégia de desqualificação. Comentaristas como o John MacArthur e o Wiersbe apontam que, como eles não conseguiam refutar a mensagem de Jesus... Atacavam o mensageiro. Exatamente. Atacavam o mensageiro. Era um jeito de invalidar tudo o que ele dizia sem precisar de fato discutir o mérito da questão. É mais fácil chamar alguém de louco do que lidar com a verdade desconfortável que a pessoa está dizendo. Perfeito. O comentário do William Hexander escreve isso de forma muito clara. Ele diz que a acusação era uma tentativa de classificar as palavras de Jesus como
puro absurdo. E se é absurdo, não preciso nem pensar a respeito. Exato. Eles se isentavam da responsabilidade de analisar as alegações que Jesus fazia sobre si mesmo. É uma manobra para encerrar o debate antes mesmo que ele comece. E o Matthew Henry faz uma observação que complementa isso de um jeito muito perspicaz, né? Ele foca na motivação por trás do ataque. Sim, é uma análise quase psicológica. O Henry observa que, como os opositores não achavam falhas lógicas na doutrina de Jesus, nem falhas morais na conduta dele, A única arma que sobrava era o ataque pessoal. o ad hominem, eles não podiam dizer o que ele ensina está errado por causa disso e daquilo, então eles diziam, não ouçam porque ele está louco. O que é, de certa forma, um reconhecimento da força da mensagem. Sem dúvida. Eles não conseguiam derrotá-la em campo aberto, então tentavam sabotar o campo. Isso é muito poderoso. Mas no meio desse ataque todo, que vinha de muitos, como o texto diz, uma outra voz se levanta. Um segundo grupo. Um segundo grupo, que não aceita essa conclusão. E a defesa deles é impressionantemente sóbria, baseada em evidências. É fascinante, porque eles não respondem com outro ataque, nem com emoção. Eles respondem com lógica, com observação. E a defesa deles tem dois pilares. Certo. Dois pilares de evidência que estavam ali, disponíveis para todo mundo ver e ouvir. O primeiro são as próprias palavras de Jesus. Eles dizem, este modo de falar não é de endemoniado. O que eles ouviam no discurso de Jesus que desmentia essa acusação? Vários comentaristas exploram isso. O D.A. Carson, por exemplo, ele ressalta que esse grupo reconhecia nas palavras de Jesus sanidade, graça e uma capacidade de penetrar no coração. Não era um discurso confuso, errático. De jeito nenhum. Tinha coerência, tinha profundidade. O João Calvino vai até mais longe. Ele fala de uma majestade divina indefinível no discurso de Jesus. Uma autoridade, um peso diferente. Isso, um peso. O Hernandes Dias Lopes resume bem, dizendo que a fala de Jesus transbordava sabedoria, amor, bom senso. Então, para esse grupo, a própria mensagem já era a primeira prova. Certo. Então, o conteúdo e a forma do que ele dizia, essa era a primeira evidência. As palavras eram sãs, mas a defesa não para aí, né? Não, eles apresentam uma segunda evidência. E essa vem na forma de uma pergunta, que é quase um checkmate. É o argumento final. Exato. Se o primeiro pilar era o que eles ouviram, o segundo era o que eles viram. Eles fazem a pergunta retórica que ecoa por toda a cena. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E essa pergunta é devastadora porque ela não é teórica. De jeito nenhum. Ela é uma referência direta, clara, inegável ao milagre do capítulo 9. Todo mundo sabia que tinha acontecido. Então, na prática, eles estão colocando uma prova concreta na mesa. Estão dizendo, esqueçam os rótulos por um segundo e olhem para os fatos. Perfeitamente. A Bíblia de aplicação pessoal destaca justamente isso, que os milagres de Jesus funcionavam como a credencial que validava suas palavras. Havia uma harmonia, o que ele dizia e o que ele fazia. Uma harmonia perfeita. E a lógica da pergunta, como Calvino e o Matthew Henry reforçam, era irrefutável dentro da visão de mundo deles. Faz todo sentido. A natureza dos demônios é destruir, trazer trevas, desfigurar. A ação de Jesus foi o oposto absoluto. Ele restaurou, trouxe luz, curou. A obra era incompatível com a origem que atribuíam a ele. Era como dizer, essa árvore que vocês dizem ser ruim está dando frutos bons. Como vocês explicam isso? Exatamente. O fruto não correspondia à árvore que eles alegavam. Então temos essa divisão nítida. De um lado, um ataque pessoal para desqualificar a mensagem. Do outro, uma defesa baseada em duas evidências: a sanidade das palavras e o poder das obras. Por que essa cena, esse cisma, é tão importante a ponto de ser registrado com tanto detalhe? As fontes sugerem que tem um significado bem mais profundo aqui. Sim, e é aqui que a passagem transcende o relato histórico e vira um princípio atemporal. A primeira grande implicação, que o comentário do William MacDonald destaca de forma bem direta, é sobre a inevitabilidade da escolha. A inevitabilidade da escolha. Ele afirma que as palavras de Jesus, por sua própria natureza, causam divisão.
Elas não são neutras. Elas confrontam, elas desafiam, elas exigem uma posição. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá. A mensagem de Cristo, segundo essa visão, não vem para trazer uma paz superficial. Ela traz uma espada que separa as convicções e força uma decisão. A neutralidade deixa de ser uma opção. Isso é forte. A mensagem dele não foi feita para ser confortável ou para deixar as pessoas indiferentes. Exato. Mas a gente costuma ver a divisão como algo negativo. As fontes sugerem algum propósito por trás disso? Sim, e essa é talvez a perspectiva mais desafiadora que a gente encontra. O João Calvino oferece uma imagem poderosa para explicar isso. Ou qual seria? Ele compara a doutrina de Cristo a uma pá de joierar, aquela ferramenta que o agricultor usa para separar o trigo da palha. Lançando os grãos para o alto. Isso. O trigo que é pesado cai, a palha que é leve, o vento leva. Para Calvino, a pregação do evangelho funciona da mesma forma. Ela cria divisão porque ela separa o genuíno do superficial. A divisão revela o que é real. Exato. Ele argumenta que a gente não deve se perturbar com essas divisões, porque elas têm um propósito purificador. Elas revelam a verdadeira natureza do coração de cada um. Na visão dele, é melhor que a verdade cause uma divisão honesta do que permaneça oculta sobre uma unidade falsa. Que perspectiva! A divisão como um ato de revelação, de clareza, não de fracasso. Exatamente. E isso leva a gente a uma aplicação mais prática, sobre como nós mesmos devemos avaliar as coisas, especialmente quando há opiniões conflitantes. Sem dúvida. O Matthew Henry extrai daqui um princípio de discernimento que é incrivelmente relevante hoje. Ele nos ensina a pesar as opiniões, e não apenas a contá-las. Pesar, não contar. Isso. O que ele quer dizer? Naquela multidão, o texto diz que muitos acusavam Jesus. Provavelmente era a maioria, a voz mais alta. Mas a verdade não foi determinada por um voto majoritário. De jeito nenhum. O segundo grupo, talvez menor, apresentou um argumento baseado em razão e evidência. A lição de Henry é essa. A gente deve avaliar a qualidade dos argumentos, a força das evidências e não a popularidade de uma opinião. O que nos leva ao último ponto, que talvez seja a raiz de toda essa divisão. A limitação da perspectiva humana. Sim, a Bíblia de aplicação pessoal toca nesse ponto crucial. A fonte observa que os líderes religiosos, o grupo acusador, estavam presos em suas próprias caixas, em seus preconceitos. Eles tinham uma ideia pré-concebida de como as coisas deveriam ser. Exatamente. Eles olhavam para Jesus e viam um homem, um carpinteiro da Galileia, alguém que não se encaixava nas expectativas deles sobre o Messias. E as conclusões partiam dessa premissa limitada. Mas as obras dele apontavam para outra coisa. Apontavam para uma realidade muito maior, uma identidade divina que eles se recusavam a aceitar porque não cabia na visão de mundo deles. A divisão, portanto, era também entre uma perspectiva puramente humana e uma que estava aberta para a possibilidade do divino. Resumindo nossa conversa, então, a gente viu como poucas palavras de Jesus, em João 10, foram suficientes para causar uma fratura imediata. Uma fratura exposta. Exato. De um lado, acusações de loucura, de influência demoníaca, que as fontes mostram que era mais uma tática para evitar o debate. Baseada em preconceitos. E do outro, uma defesa calma, sólida, fundamentada em duas evidências muito claras: a coerência dos ensinamentos e o poder inegável das obras, com a cura do cego sendo a prova principal. Exatamente. O que as fontes nos mostram com clareza é que este não é só um relato histórico. É a ilustração de um princípio que se repete. Um princípio atemporal. Sim. A verdade, quando apresentada de forma clara, confronta nossas estruturas de pensamento, nossas zonas de conforto, e isso inevitavelmente força uma tomada de posição. A grande questão que a passagem levanta e que ecoa até hoje é: quais evidências a gente usa para formar nossas convicções? Se elas são baseadas em ideias preconcebidas, na opinião da maioria, ou na análise honesta e corajosa do que a gente ouve e do que a gente testemunha. Isso nos leva a um pensamento final para nossa reflexão. O texto termina de um jeito curioso, quase abrupto.
A pergunta do segundo grupo, pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Ela fica no ar. Não tem resposta registrada. Não tem. A questão permanece aberta. E de forma semelhante, talvez a gente possa se perguntar: quando a gente se depara com ensinamentos ou ideias que desafiam profundamente nossas estruturas, o que pesa mais na nossa balança? As palavras que ouvimos ou as obras que testemunhamos. Exatamente. O que os outros dizem sobre a fonte da mensagem, ou a evidência da coerência entre o que é dito e o que é feito. Uma ótima pergunta para se pensar. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise.